Como é bom, mais uma vez, amigos, juntarmos-nos neste programa Alianças com Santa Maria. Programa que nos dá a conhecer a história de Portugal numa perspectiva nova. A perspectiva da devoção, da fé e da confiança de um povo desde a sua primeira hora em Maria Santíssima. Poderá dizer que não é nada de novo. Não é, porque toda a vida da Igreja, Maria foi para nós pilar, consolação e conforto. Nós hoje estamos neste programa a viver uma experiência nova. As alianças de Nossa Senhora quantas são? São 7, com Portugal. O mesmo número, e interessante como Deus não deixa nada ao acaso, como 7 são as alianças que Deus fez com o povo de Israel. São Paulo a certa altura escreve: muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente a nossos pais pelos profetas. Nestes tempos, que são os últimos, falou-nos por Jesus Cristo. Se são 7 alianças, as alianças bíblicas, quais são elas? Nós não vamos hoje já neste programa falar de todas. Falamos apenas de 2. A primeira aliança, a criação do mundo, e depois a aliança noélica, a aliança de Deus com o povo através de Noé e da sua arca. Não perca este programa. Com certeza vamos aprender um pouco mais e vamos, acima de tudo, perceber como Deus não abandona o seu povo. Deus ama o seu povo. Fique conosco. Até já. Uma saudação a toda a família Canção Nova que segue este programa Alianças com Santa Maria. É exatamente este livro da editorial Paulus, Nossa Senhora e a História de Portugal, que serve de base a estes programas. Hoje nós queremos olhar para o povo de Israel e perceber como na sua história foram acontecendo as alianças com Yahvé, as alianças de Deus com o seu povo. Compreendemos que há sempre aspectos presentes em cada aliança. Há uma dimensão geográfica. As alianças são concretas. Têm esta dimensão de uma localização. Nós estamos a dizer povo de Israel. Nós temos territórios como Ur, no atual Iraque, cenário da aliança com Abraão. Temos uma presença muito viva que acontece exatamente na Palestina, a aliança que vai ser proclamada por nós na promessa de uma terra muito concreta que o Senhor promete. Temos esta dimensão também de um tempo. Nós conseguimos localizar na história da humanidade a época, o tempo cronológico, o tempo de Deus, o Kairos, o tempo da graça, que é cada uma destas alianças. Há também a intermediação, o rosto concreto de alguém que representa a humanidade na relação com Yahvé, na relação com Deus. Temos ainda uma outra dimensão muito importante, o conteúdo da aliança, a mensagem da aliança, para toda a humanidade, para o povo de Israel, para aquele com quem o Senhor quer estabelecer essa aliança. Sabemos que o Senhor faz aliança com povos, com pessoas, numa determinada geografia, num determinado tempo e com um conteúdo. É exatamente a partir desta metáfora que nós queremos olhar para Portugal. Esta
história de Portugal que se cruza com Nossa Senhora tem exatamente este mesmo aspecto e dimensão. Um povo concreto, com uma geografia, com uma história, com pessoas com nome e rosto. Num tempo, este povo celebra aliança com Nossa Senhora. E vamos perceber que Nossa Senhora corresponde a estas alianças, a estas procuras, a estas etapas de peregrinação de uma vida que se quer direcionar segundo Deus, de um povo, de um coletivo. Estamos a entender que vamos olhar para a história de Portugal com uma dimensão de aliança à maneira do povo de Israel. Nossa Senhora, aquela que o povo de Portugal escolheu para ser a intermediadora, aquela que faz a relação com Deus, aquela que leva este povo até Deus e com Deus afinal é a aliança por meio de Maria. Vamos então fazer o percurso das alianças de Israel com Yahvé. Aqui, sempre numa perspectiva de amor primeiro de Yahvé. É o Senhor que decide fazer esta aliança com o seu povo. A resposta do seu povo é uma correspondência, um compromisso. Porém, é um amor-resposta, um amor segundo, porque a iniciativa é do Senhor Deus, aquele que bate à porta do seu povo. Vamos parar na primeira aliança. Não podemos situar-nos numa dimensão geográfica. Sabemos que a geografia desta aliança é o coração humano. É esta busca que o homem faz de Deus, este desejo de mais vida que o homem leva dentro de si, esta dimensão insaciável de felicidade, este querer sempre mais, esta capacidade de nos superarmos, a vida que o homem busca, porque quer mais vida, a plenitude, anseia pela plenitude. Então, a figura Adão e Eva representa-nos a todos, neste belo poema da criação, nesta caminhada que o Senhor faz com um povo que se descobre à luz da fé. Israel descobriu-se assim, neste texto do Gênesis. O Senhor é o seu Criador. Faz uma aliança de tipo religioso, ético e moral com o seu povo. De uma maneira muito concreta, tu és o meu povo, eu vou-te dizer como serás feliz. Estes primeiros pais da humanidade recebem na aliança uma certeza, que não devem tocar na maçã. A maçã é o fruto proibido. Aquela árvore dá um fruto que não lhe gera vida, mas lhe levará à morte. A soberba, o orgulho, faz com que ouçam a voz da tentação. E é impressionante esta tentação. A exclusão de Deus, ou seja, se comermos do fruto, assim lhe dizia a serpente, nós veremos tudo, conheceremos a verdade. No fundo, Deus é o travão ao nosso conhecimento. No fundo, Deus não é a nossa maior valia. Deus é, de facto, a nossa limitação. Vamos nos tornar deuses de nós próprios. Vamos banir Deus, proscrever Deus e tornar-nos-emos deuses. Grande miragem esta tentação. E é exatamente o colocar-se no centro e tirar da sua vida o primado de Deus o que acontece. Avançam e provam da maçã. E acontece, de facto, que se sentem desenquadrados, desequilibrados. Já não são aquela perfeita harmonia, mas têm vergonha de si próprios, têm vergonha da sua nudez e fogem de Deus. Há aqui um desencontro profundo. Não fazem o bem que querem, mas o mal que odeiam. É perante esta queda que tem como cenário o orgulho, a soberba, esta vontade de se colocar no lugar de Deus, que Yahvé mostra a sua misericórdia.
Vamos ouvir o texto onde percebemos como Deus não se cansa do homem e como volta sempre, como refaz a sua aliança. Ouçamos, pela voz do Padre Ricardo de Lameira, este texto do Antigo Testamento. Então, se tem a Bíblia ao pé de si, convido-os a abrirmos no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26, e vamos ler até ao capítulo 2, versículo 17. Depois, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou à imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Deus disse: também vos dou todas as ervas como semente que existem à superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto como semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres vivos que existem e se movem sobre a terra, igualmente dou por alimento toda a erva verde que a terra produzir. E assim sucedeu. Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã, foi o 6º dia. Foram assim terminados os céus e a terra e todo o seu conjunto. Concluída no 7º dia, toda a obra que havia feito, Deus repousou no 7º dia de todo o trabalho por ele realizado. Deus abençoou o 7º dia e santificou-o, visto ter sido nesse dia que ele repousou de toda a obra da criação. Esta é a origem da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor fez a terra e os céus, e ainda não havia arbusto algum pelos campos, nem sequer uma planta germinara ainda, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para a cultivar, e da terra brotava uma nascente que regava toda a superfície, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida. E o homem transformou-se num ser vivo. Depois, o Senhor plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e de saborosos frutos para comer. A árvore da vida estava no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio nascia no Éden para regar o jardim, dividindo-se a seguir em 4 braços. O nome do primeiro era Picon, rio que rodeia toda a região de Havilá, onde se encontra ouro, ouro puro, sem misturas. E também se encontra lá bedélio e ónix. O nome do segundo rio é Guion, o qual rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre e corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e também para o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem ao homem: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas o da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que a comeres, certamente morrerás. Esta é hoje para nós também palavra do Senhor. Graças a Deus.
Acabamos de ouvir, neste capítulo 3 do Gênesis, os versículos que volto a sublinhar, exatamente 15 e 16. Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça e tu tentarás mordê-la no calcanhar. E Yahvé diz isto à serpente. Sabemos que na cultura antiga a serpente tem a simbologia da sabedoria. A serpente é capaz de hipnotizar com o seu olhar a sua presa, a rã, o rato, o pássaro, que vem até à sua boca. É este olhar perspicaz e hipnotizador que é utilizado na simbologia da sabedoria. A boa sabedoria, aquela serpente de bronze erguida no poste, polida, que refletia a luz do sol, a luz de Deus, a sabedoria do alto, e que havia de curar todas as mordidelas que as más serpentes provocaram ao povo de Israel na sua travessia do deserto. Essas são as más sabedorias, as tentações, a iniquidade, a perversão, tudo o que nós poderíamos chamar mundo imundo. Então é esta má sabedoria que tenta Eva, a primeira mãe, a mãe de uma geração pecadora, e que por ela chega até Adão, o primeiro pai da humanidade. No fundo, isto quer dizer a sabedoria do pecado, da morte, tenta toda a humanidade. Compreendemos com clareza que o Senhor Yahvé refaz esta aliança, fazendo acontecer uma inimizade profunda entre a mulher e a má sabedoria. Ela vai, a partir desta experiência da fraqueza, da morte, do pecado, apreciar mais a beleza da vida. Esta aliança com a vida vai ser reforçada a partir da inimizade entre a mãe da humanidade e a sabedoria da morte. Porque ela é a mãe da vida. O útero gera a vida. Ela não é capaz de se sentir atraída pela morte. O Senhor refaz, por isso, a sua aliança, fazendo acontecer nestes pais da humanidade, no meio do seu sacrifício, do seu trabalho, das dores de parto, do seu suor, a redenção do seu próprio pecado. Há de ser sempre custoso o abraço à vida, à verdade e ao amor. Vai acontecer uma segunda aliança, a aliança noética. É uma aliança que nós conhecemos na humanidade através das diversas literaturas. Nós, no livro do Gênesis, capítulo 9, temos a aliança com Noé, depois do dilúvio. Porém, o dilúvio está presente nas diversas literaturas da humanidade, nas diversas culturas. Há referências impressionantes na diversidade das literaturas do nosso planeta a esta experiência do homem, o dilúvio. Aí, o mundo como que foi lavado. Há uma dimensão de purificação. Mas a certa altura, ao ver a morte, o autor da vida, o Criador, sentiu dor no seu coração e como que se arrependeu dessa grande purificação do pecado, do sangue derramado pela injustiça. A partir da morte de Abel por Caim, talvez não tenha havido um dia na história da humanidade em que um homem não tenha morto outro homem. Foi esse sangue que o dilúvio lavou, nesta interpretação que o povo de Israel faz desse acontecimento universal, o dilúvio. Esta aliança é refeita através de uma esperança nova que o Senhor imprime ao prometer que não voltará a destruir a sua criação. Ouçamos o capítulo 9 do Gênesis através do Padre Ricardo Lameira. Então, para começarmos e melhor compreendermos a segunda aliança bíblica,
Aliança Noélica, convido-vos a abrir a vossa Bíblia no livro do Gênesis, no seu capítulo 9. Vamos ler todo este capítulo, os 28 versículos que compreendem o capítulo 9 do livro do Gênesis. Diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sereis temidos e respeitados por todos os animais da terra, por todas as aves do céu, por tudo quanto rasteja sobre a terra e por todos os peixes do mar. Ponho-vos à vossa disposição. Tudo o que se move e tem vida, servir-vos-á de alimento. Dou-vos tudo isto, como já vos tinha dado as plantas verdes. Porém, não comereis carne com a sua vida, o sangue. Ficai também a saber que pedirei contas do vosso sangue a todos os animais, por causa das vossas vidas. E ao homem, igualmente pedirei contas da vida do homem, seu irmão. A quem derramar o sangue do homem pela mão do homem, será derramado o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos pela terra e multiplicai-vos sobre ela. A seguir, disse Deus a Noé e a seus filhos: vou estabelecer a minha aliança convosco, com a vossa descendência futura e com os demais seres vivos que vos rodeiam, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, todos aqueles que saíram da arca. Estabeleço convosco esta aliança. Não mais criatura alguma será exterminada pelas águas do dilúvio, e não mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. E Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço convosco, com todos os seres vivos que vos rodeiam e com as demais gerações futuras. Coloquei o meu arco nas nuvens, para que seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando cobrir a terra de nuvens e aparecer o arco nas nuvens, recordar-me-ei da aliança que firmei convosco e com todos os seres vivos da terra. E as águas do dilúvio não voltarão mais a destruir todas as criaturas. Estando o arco nas nuvens, eu, ao vê-lo, recordar-me-ei da aliança perpétua concluída entre Deus e todos os seres vivos, de toda a espécie que há na terra. Dirigindo-se a Noé, disse Deus: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e todas as criaturas existentes na terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, eram Seme, Came e Jafete. Came era o pai de Canaã. São estes os 3 filhos de Noé, e por eles foi povoada a terra inteira. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar a vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e despiu-se dentro da sua tenda. Came, o pai de Canaã, ao ver a nudez do pai, saiu a contar o sucedido aos seus 2 irmãos. Então, Seme e Jafete agarraram uma capa, colocaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai, sem a terem visto, porque não voltaram o rosto para trás. Quando despertou da sua embriaguez, Noé soube o que tinha feito o seu filho mais novo e disse: maldito seja Canaã, que ele seja o último dos servos dos seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, Deus de Seme, e que Canaã seja seu servo. Que Deus aumente as posses de Jafete, e que ele resida nas tendas de Seme, e Canaã seja o seu servo. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Ao todo, a vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Esta é para nós hoje também palavra do Senhor. Graças a Deus.
Sublinho os versículos 11 e 12 deste capítulo 9. Estabeleço convosco esta aliança. Não mais criatura alguma será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá jamais outro dilúvio para destruir a terra. E Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço convosco, com todos os servos vivos que vos rodeiam e com as demais gerações futuras. E acrescenta, no versículo 13, coloquei o meu arco nas nuvens, para que seja o sinal da aliança entre mim e a terra. O Senhor volta a ser o Deus da vida, quando refaz a humanidade, a criação, num gesto de renovação da aliança. É sempre o Senhor que toma a iniciativa. É Ele que, através do homem, faz acontecer o progresso, o desenvolvimento, o desenrolar da criação. Ao terminar este programa e ao pensar nestas duas alianças do Senhor com a vida, não posso deixar de fazer uma referência ao ensinamento do magistério do Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si. Há de ser, de facto, a aliança com a vida que há de acontecer através de uma ecologia plena, onde o homem se insere no todo da criação, onde o desenvolvimento respeita as regras da própria criação. Compreendemos que a ecologia tem que ser humana. A ecologia tem que chegar à programação, à avaliação. O desenvolvimento não pode acontecer sem ser de uma maneira ecológica. O homem só se salva com a própria criação, na biodiversidade, na riqueza da criação. Sem os outros seres, o homem não será. É aqui exatamente que Deus nos coloca, neste dom da vida, fazendo acontecer todos os dias esta harmonia com a vontade de Deus. Não cedamos à má sabedoria. Não deixemos que aconteça em nós a morte, mas renovemos sempre a aliança com a vida na dádiva da nossa vida. Estas duas alianças de Yahvé com o seu povo são modelo daquela aliança que Maria vai celebrar com este povo que é Portugal e que Portugal corresponde com a sua atitude de povo fiel na busca de um olhar maternal encontrado em Nossa Senhora. Fique connosco. Obrigado pela sua participação. Até ao próximo programa.